Graça e paz, bom dia. Deus abençoe a todos. O livro de Atos dos Apóstolos relata aqui no capítulo 5, versículo 11. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Qual acontecimento? O casal, Ananias e Safira, que morreu, primeiro o marido, depois a esposa, morreram aos pés dos apóstolos por terem contra mentido ao Espírito Santo no que diz respeito a uma oferta que eles fizeram. Eles mentiram. Onde está a mentira? Eles queriam imitar a atitude de Barnabé. Barnabé, um homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, vendeu uma propriedade, abençoou a igreja com aquele valor e foi viver a vida dele, foi seguir o ministério dele. Foi resgatar Saulo, que seria apóstolo aos gentios, e todo o ministério de Barnabé na Bíblia, ele é um consolador, um confortador, um ajudador. É o homem que atuou no alavancar a vida e o ministério do rabino Saulo, do apóstolo Paulo, tá bom? Um instrumento de Deus para conforto e consolação de indivíduos, das igrejas, e seguiu sua vida, seguiu seu caminho. O casal, ao contrário, vendeu a propriedade, achou que o dinheiro era muito, guardou uma parte, foi apresentar somente uma parte para os apóstolos e disse que aquilo que eles estavam apresentando era tudo. Eles estavam procurando um destaque, uma honraria, eles estavam procurando assim ser honrados, como foi Barnabé. Nós falamos aqui, a coisa certa deve ser feita do jeito certo, com a motivação correta. Morre Ananias, depois também morre a esposa dele, a Safira. O apóstolo Paulo fala para ela: por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. E houve um temor, uma reverência, um respeito na igreja e também fora da igreja, porque as coisas de Deus devem ser realizadas de modo sério, de modo correto, tá? De modo respeitoso. O amor reverente, o temor é fundamental. Graças a Deus, esses dois são os únicos relatos de mentirosos que morreram instantaneamente. Louvado seja Deus por isso, porque infelizmente a mentira passou a fazer parte constante de muitos ministérios. Muitos ministérios são fundamentados, baseados na teatralidade, na encenação, ou seja, na mentira. Exibem algo como se fosse verdadeiro, mas na verdade é apenas uma dramatização, uma encenação. Nós conhecemos aí inúmeros chamados homens de Deus, mulheres de Deus, mentirosos, completamente mentirosos. Este sermão, eu costumo dizer, meu irmão, esse sermão é lindo. Ele já foi impressionante em 1635, quando se tem o primeiro registro dele. E se você pegar os sermões desse sujeito aí, são desse autor, desse período aí, ele dá uma atualizada no vocabulário e não indica e não aponta a fonte. Se apresenta como se fosse dele, como tivesse sido ele o instrumento utilizado por Deus para a elaboração, o preparo daquele sermão, daquela mensagem, daquele processo litúrgico, apresentar algo novo, algo antigo, como se fosse pela primeira vez. É importante, e o texto aqui nos exorta, a purificarmos as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, a nos limparmos do erro. O espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. A obra de Deus tem o seu método estabelecido por Deus para ser levado a termo. A coisa certa, do jeito certo, com a motivação certa e correta. Fazendo assim, não haverá motivos para que Deus deixe de abençoar. As falsas bênçãos, as movimentações, os barulhos, isso daí não trazem os frutos desejados, não trazem a verdadeira bênção de Deus. Barulho só provoca irritação.
Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda a paz.